Um dos princípios relacionados à vida cristã é que tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus devemos transbordar, devemos compartilhar, a começar da própria salvação. Todo cristão deveria entender que a salvação não é apenas um privilégio que lhe foi oferecido, ele também tem a responsabilidade de compartilhá-la, de levar essa mensagem, de transbordar essa experiência. Esse é o assunto da nossa conversa hoje, salvação transbordante. Fique comigo e nos próximos minutos eu vou falar a respeito disso. Estou hoje em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, na comunidade do Rio Croa, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Só por curiosidade, aqui atrás de mim temos uma samaúma, essa árvore que é conhecida como a rainha da floresta. Em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 16, o apóstolo Paulo orienta o seu discípulo, por direção do Espírito Santo, da seguinte forma: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Algumas verdades importantes merecem ser destacadas a partir desse texto. A primeira delas, como falei na introdução do vídeo, é que salvação, como todas as outras dádivas de Deus e da prática da vida cristã, deveria ser transbordante. Tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, nós temos a responsabilidade de compartilhar com outros. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 4, que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Tudo aquilo que recebemos tem um propósito, deve ser transbordado, deve ser compartilhado. E com a salvação não é diferente. Então Paulo fala para Timóteo, foca em cuidar de você e também cuidar dos outros. Por quê? Fazendo dessa forma você vai salvar primeiro você e depois você vai salvar os outros. Então, quando falamos a respeito da salvação, não podemos ignorar, apesar de não poder me aprofundar nisso agora, que ela é um processo. Paulo escreve aos Filipenses, fala sobre desenvolver a salvação. Quando ele fala sobre Timóteo salvar-se a si mesmo, não fala que ele está na condição de um ímpio, pecador qualquer, mas que ele está num processo. Agora, pulando essa parte, uma segunda verdade que merece a nossa atenção, e essa eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo, é que quem não cuida de si não está apto para ajudar os outros. Então, a salvação não é apenas uma experiência de um único dia, de um momento, aquele dia da conversão, aquilo é apenas o começo. Jesus diz que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. A conversão marca apenas o início da caminhada, a entrada, o começo de um processo que deve envolver agora santificação progressiva, crescimento, e merece a nossa atenção e a dedicação na manutenção e no desenvolvimento da própria salvação. Se negligenciarmos isso, a pergunta é, o que é que nós teremos para oferecer? Eu costumo dizer às pessoas que antes mesmo de ter a responsabilidade de pregar o evangelho aos outros, a minha missão primária é manter-me no caminho. Em Mateus, no capítulo 7, nos versos 22 e 23, Jesus fala de pessoas que no último dia dirão, em seu nome expulsamos demônios, curamos os enfermos, profetizamos. Está falando de gente que indiscutivelmente fez a obra de Deus para ajudar outros. Mas ele vai dizer, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Alguém que não se conservou no caminho, que voltou à prática do pecado. Não importa o que tenha feito por outros. Se negligenciou sua própria salvação, ele não cumpriu a missão. Então, não estou falando de uma perspectiva egoísta, porque obviamente precisamos transbordar, mas o transbordar só faz sentido quando nós nos conservamos no mesmo caminho de salvação. Então, quando olhamos para algumas declarações bíblicas, como por exemplo Marcos capítulo 8, verso 36, de que adianta o homem ganhar o mundo todo, e ainda que alguns possam olhar para isso como uma perspectiva de apenas ganhar as coisas materiais, eu diria que podemos incluir até mesmo a salvação de outros e perder a sua alma. No final das contas, a pergunta é, de que adiantou? Porque em Mateus, no capítulo 15, no versículo 14, Jesus diz que um cego não pode guiar outro cego. Se perdemos a visão, se ao longo da caminhada nossa visão for comprometida, nós deixamos de poder também cumprir com o papel de ser guia para os outros. Então Paulo está dizendo a Timóteo, cuida de você, garanta a sua salvação,
mas você não vai ser egoísta a ponto de pensar apenas em si. No entanto, o seu testemunho de vida é algo primário, é o que te dá o poder de falar com autoridade, de ter exemplo, para conseguir então transbordar o que você está vivendo na vida de outras pessoas. Gosto de dizer, baseado em Lucas 16, versos 27 e 28, quando Jesus fala a respeito do rico e o Lázaro, e nós vemos o clamor do rico no inferno para que os seus familiares não fossem para lá, eu costumo dizer que o clamor de um perdido por outros costuma ser ineficaz. Essa pessoa não tem capacidade de oferecer ajuda. E a verdade, eu diria indiscutível, é que quem se recusa a crescer na sua fé, inevitavelmente ele acaba se tornando infrutífero por uma razão. Ele acaba perdendo a consciência da salvação que lhe foi oferecida. Observe, por exemplo, o que a palavra de Deus nos diz em 2 de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 5 até o 11. A Bíblia diz, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Então ele diz, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos e nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando essas qualidades, o desenvolvimento da salvação não estão crescendo, nós podemos nos tornar tanto inativos em relação às obras, como infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Ele diz assim no verso 9, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Quem não está crescendo, perde a visão espiritual, se torna cego. E como afirmamos antes, Jesus disse que um cego não pode guiar outros. Ele não pode simplesmente se levantar e dizer, eu serei guia. Agora, ele não está falando de alguém que nunca teve a experiência da purificação dos pecados, mas está falando de alguém que perdeu a consciência, se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados, né? Isso presume-se, inclusive, pelo regresso à prática das velhas obras, né? A pessoa está demonstrando uma perda de consciência, no mínimo da gratidão que ela já carregou anteriormente por aquilo que Jesus fez por ela. Então, nos versos 10 e 11, o apóstolo Pedro ainda diz, por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obviamente, essa eleição que já havia sido constatada precisava ser confirmada. E para isso, ele diz, vocês têm que procurar com empenho cada vez maior, né? Nós vimos no versículo 5 que ele fala sobre concentrar os nossos esforços, sobre aplicar toda a diligência. E é nessa dedicação de crescimento que nós passamos a ter autoridade para transbordar aquilo que estamos vivendo, não só de forma intensa, mas também de forma progressiva. Porque um outro princípio bíblico que não pode ser ignorado nessa equação é que nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, o apóstolo também nos chama a atenção para algo importante. A Bíblia diz, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Antes de estar pronto para responder à razão da esperança, comunicar o Evangelho, explicar a obra da salvação, a Bíblia diz que eu e você precisamos santificar a Cristo no nosso coração como Senhor. Em outras palavras, eu e você precisamos viver a salvação, precisamos viver o senhorio de Cristo para então estarmos qualificados a comunicar e a compartilhar o Evangelho com outros. Até porque o próprio Senhor Jesus afirmou em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aliás, eu acredito que essa é a razão pela qual muitos crentes não evangelizam. Não significa que eles não tiveram uma experiência de salvação, mas eles não estão cultivando a mentalidade de gratidão, a mentalidade de crescimento, de desenvolvimento da salvação. Se isso ocupa um lugar especial no nosso coração, é impossível não transbordar pela nossa boca. Agora, muitas vezes estamos tentando encorajar, motivar, às vezes quase que empurrar os crentes a compartilhar uma fé que eles mesmos não estão vivendo de forma intensa. Acredito que a grande forma de rompermos, né,
esse desafio de evangelização que a igreja brasileira ainda tem, é levando os crentes a viverem intensamente a sua fé, a viverem intensamente gratidão por tudo aquilo que o Senhor lhes tem dado. Uma das razões pelas quais Nosso Senhor instituiu a ceia é para que a gente relembrasse o que foi feito por nós, relembrasse o sacrifício, né, do corpo de Cristo, o seu sangue derramado, lembrasse a redenção que alcançamos, porque mantendo essa consciência do perdão dos pecados, mantendo o coração agradecido, nós nos lembramos de um processo que não apenas não terminou, mas pode se tornar ainda melhor. Com o coração cheio dessas verdades, nós passamos a transbordar o que recebemos e transbordamos isso não apenas falando algo que foi decorado, não apenas cumprindo um protocolo de apresentar o plano de salvação de forma técnica e seca para alguém, mas fazemos isso respaldados pelo reino espiritual, com autoridade, autenticada pela ação do Espírito Santo, da unção de Deus na nossa vida. Essa é a forma, né, de vivermos o Evangelho. Cada um de nós, não importa o tempo de caminhada, o nível da experiência que teve com Deus, o quanto cresceu, deve se lembrar da orientação de Paulo a Timóteo, né? Alguém que não apenas era um cristão, não apenas era um líder, ele recebe instrução para estabelecer outros líderes, ele cuidava de diversas outras igrejas, mas ainda precisava ouvir: tenha cuidado de ti mesmo. Né? Eu quero encerrar esse vídeo fazendo um apelo ao seu coração: cuide de você. Não deixe de vigiar, não deixe de tomar cuidado. Jesus ensinou muito sobre a vigilância. Não comprometa aquilo que Deus começou. Por quê? Preservando a sua salvação, né? Cuidando de você a ponto de garantir a sua salvação. Você não vai apenas garantir a sua. Isso lhe dará autoridade para ser um porta-voz de Deus e a capacidade de transbordar de forma, né, especial e autenticada pela ação do Espírito Santo, que respalda a autoridade de quem vive o que prega. Você será um instrumento para disseminar o Evangelho e para propagar o avanço do reino de Deus através dessa mensagem gloriosa de redenção. Né? Independente do que você tem vivido, que você possa parar um instante, ser grato a Deus pela sua salvação, dedicar-se mais a ela e clamar a Deus que o tempo todo você transborde essa mensagem.